Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 4 de junho, hoje estamos encerrando o centenário do Divino Espírito Santo, com a vigília de Pentecostes, a missa às 19 horas, com a vigília de Pentecostes, e amanhã, a festa de Pentecostes, né, festa do Divino Espírito Santo, teremos a missa às 7, às 10, às 17 horas, a procissão e missa do Divino Espírito Santo. Então, também a escolha, né, a apresentação dos novos festeiros do Divino Espírito Santo amanhã, às 17 horas. Venha participar conosco. Vamos ver o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estava reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e perguntara: Senhor, que é que há de trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhes disse: não morrerá. Mas que te importas se eu quero que ele fique assim até que eu venha? Este discípulo que dá testemunho de todas as coisas e as escreve, e sabemos que é digno de fé, e seu testemunho, Jesus fez assim, Jesus fez ainda outras coisas. Se fossem escritas um por um, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir, irmãos e irmãs, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 23 a 25. Então vemos no Evangelho de hoje, é registrado um detalhe de conversão de São Pedro com Jesus, em que o apóstolo, curioso sobre o futuro de São João, evangelista, pergunta-lhe: Senhor, e este? Que será? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Como se vê, Jesus repreendeu São Pedro por sua curiosidade acerca da vida dos outros. É que essa curiosidade leva fatalmente a comparações que, por sua vez, desembocam na inveja. É comum pessoas quererem saber das novidades e caírem no mexeriquismo. Estes podem levar a difamações e calúnias, se não frearmos nossa língua. Assim nos deixam escrito São Tiago: se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. Aqui Jesus chama a atenção de Pedro sobre a curiosidade. Queria saber como ia ficar a situação de João. Então João faz questão no seu evangelho de escrever isto. E aqui nos traz esse ensinamento. Muitas vezes a nossa curiosidade de querer saber das coisas, de ficar, sempre fofocando, pode se tornar mexeriquismo, né? Fazer mexerico, falar dos outros, e levar até a uma calúnia. Então, o Evangelho vai nos chamar a atenção a respeito da gente repreender a nossa língua. E daí vai citar até mesmo aqui no texto a leitura da carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 26, que diz assim:
Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. Então, a respeito de ser prudente. Ser prudente no que a gente quer saber e como a gente fala, né? E isto é muito, muito interessante, esse texto, que às vezes na comunidade, às vezes dá uma confusão, porque cada um conta uma coisa de um jeito, né? Se há sei lá, algo de conflito, porque há conflito, né? Não podemos sair dessa... Nós somos seres humanos, aonde há ser humano, há conflitos. E às vezes há conflito entre um irmão, outra irmã, entre irmão e irmã, na comunidade, e cada um conta de um jeito, né? Aquele que falou uma coisa, aquele que falou outra coisa, e vai se tornando uma bola de neve. Então, é importância a prudência, a importância, se aconteceu alguma coisa, que haja o perdão, que haja a misericórdia, que haja o amor deve falar mais alto. Então, procuremos sim, estarmos mais vigilantes, estarmos mais em oração, mas não ficar querendo muito saber das vidas dos outros. E quando a gente presencia um fato que não é muito legal, não ficar comentando, né? Às vezes as pessoas comentam, falam, tá vendo, aconteceu isso. Isso, às vezes na igreja é algo muito, muito triste. Às vezes acontece algum fato, né? Porque somos seres humanos, a pessoa leva, às vezes a pessoa da igreja, a pessoa tá lá, já fica sabendo e conta para um, conta para outro, se torna uma fofoca, uma bola de neve, aonde nós damos abertura para o diabo divisor, começa a dividir a comunidade, dividir a pastoral, dividir a família, dividir um monte de coisa. Então, procuremos, através desse evangelho, sermos prudentes, rezemos mais e vamos comentar pouco, principalmente da vida dos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.